para dar uma cortada aí. Então, salvaguarda dos interesses nacionais em tempo de paz. Estamos indo bem. 74, são 90, alguma coisa, 97 já. Vai dar para a gente acabar essa e aí a outra tem mais 90 e poucos. Vamos lá. Carta da ONU. Manter a paz e a segurança internacionais. Então, o propósito da ONU, né? Ela veio da Liga das Nações que mandou certo. E aí, então eles adotaram um novo modelo. E os vencedores da guerra, as superpotências da época, ganharam lá o assento permanente no Conselho de Segurança, e aí a ONU conseguiu exercer efetivamente os seus papéis. No início nem tanto por causa da Guerra Fria, né? Então tudo que os Estados Unidos votava a favor, a União Soviética na época era contra, e vice-versa. Mas depois da queda do Muro de Berlim, e aí a ONU começou a ser bem mais atuante. A intenção é manter a paz e a segurança internacionais. A gente já viu alguma coisa disso aqui de política, né? Sobre a ONU. Resolução pacífica das controvérsias. Aqui está no artigo 51 do Estatuto da ONU. Respeito à soberania territorial e política. Uso da força. Então, depois do advento da ONU aí, o uso da força só é justificável em legítima defesa, autodefesa, individual ou coletiva. Ela não requer aviso prévio, esses casos, não requer aviso prévio ao Conselho de Segurança. Mais uma vez exercido, tem que avisar posteriormente ao Conselho de Segurança. Medidas de estabelecimento da paz determinadas pelo Conselho de Segurança. Então, é outro caso em que se pode utilizar a força, quando o próprio Conselho de Segurança autoriza ou determina que seja utilizada a força. E também guerras de libertação nacional. Isso aqui não está no Estatuto da ONU, mas foi uma interpretação que eles deram posteriormente. Medidas não militares, diplomáticas, ações políticas, negociação, conciliação ou mediação. Negociação é entre os dois países, né? Conciliação é entre os dois países, mas intermediado por um terceiro país, que vai auxiliar a conversa entre os países. E mediação é quando eles escolhem um país que vai ser o juiz daquela causa. Aí eles, de comum acordo, traçam um compromisso de se submeter ao que aquele país decidir, e aí é feita a mediação. Medidas econômicas. Exercício do poder econômico, restrições comerciais, boicotes, taxação, etc. Também são medidas não militares, tá? Que podem ser tomadas caso tenham problemas. Judiciais. Pode ser utilizada a jurisdição interna do país ou tribunais internacionais, que é um dos órgãos da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça, para resolver problemas entre os países. Para a atuação das cortes internacionais, os Estados devem consentir previamente, posteriormente ou tribunal ad hoc. Então, a regra é que previamente eles têm que concordar. Ou eles concordam posteriormente, ou então eles estabelecem um tribunal especial para julgar uma determinada causa. Tá? Como foi o caso lá do tribunal para a antiga Iugoslávia, ele foi ad hoc. Todos os juízes, os julgadores foram escolhidos depois que o problema tinha acontecido. Tá? Isso aqui é muito citado porque isso aqui fere um princípio chamado princípio do jus natural, que veio da
Declaração dos Direitos do Homem. Então você não pode estabelecer um tribunal depois que aconteceu o problema e você escolher pessoas para julgar aquela pessoa, aquele país, porque isso vai ferir a parcialidade, a imparcialidade que deve ter o tribunal, na verdade, vai ferir a imparcialidade. Tá? Então tem uma tendência ao cara não ser imparcial. Medidas militares agora. Presença naval. O juiz naval tem características importantes que auxiliam bastante nisso aqui. Mobilidade, versatilidade, prontidão e determinação. Vai agir na dissuasão. Tá? Então as forças navais do navio têm uma certa capacidade de se manter próximo durante um bom tempo numa área conflagrada, numa área que está com problemas. Tá? Direito de autodefesa. Está no artigo 51 da Carta da ONU. Segue alguns princípios. Princípio da necessidade, defesa de ato hostil atual ou iminente. Iminente, leia-se aqui, está prestes a acontecer. Isso aqui causa muita discussão, porque tem tipos de defesa, né? Defesa preventiva, preemptiva. Então, você analisar quando que a defesa é preventiva e quando ela é preemptiva é muito difícil. Eu vou falar disso mais tarde, mais à frente, mas a preemptiva, ela é aceita, que é aquela quando você está para ser atacado, está com toda a cara que você vai ser atacado. Movimentações de tropa, concentração de tropa na fronteira, você está com toda a cara que você vai ser atacado. Aí você tem a legítima defesa preemptiva. E a legítima defesa preventiva é que não tem nenhum indício que você vai ser atacado logo. Como, por exemplo, o Israel destruiu uma usina atômica em Bagdá, uma vez, porque ele podia um dia desenvolver armas. Não tinha indícios que estavam desenvolvendo as armas atômicas, não tinha indício de nada, mas ele foi lá, atacou e alegou legítima defesa. Foi condenado, inclusive, pelo próprio Estados Unidos, condenou Israel, achando que ele agiu erradamente. Proporcionalidade, limita a intensidade, duração e lugar. Preventiva, preemptiva. Já falamos, né? Então, a legítima defesa preventiva, exemplo clássico, Guerra dos 6 Dias. Não houve declaração, na verdade, não houve declaração depois de 1945, que acabou a Segunda Guerra Mundial, nunca mais houve uma declaração de guerra formal, tá? Tudo foi baseado nisso aqui, legítima defesa, tá? A preemptiva, Guerra dos 6 Dias, é aquela que o Egito, Jordânia, todo mundo estava concentrando tropas na fronteira, estava com todos os indícios razoáveis que eles iam efetivamente atacar Israel. E aí Israel ataca antes, destrói a aviação egípcia no solo e em 6 dias ele resolve o problema. E a preventiva foi o que eu falei, não tinha indícios, mas eles atacaram lá a usina em Bagdá. Interceptação pode ser realizada, obrigada a se retirar, desviar ou pousar. E aí, a interceptação aérea, ele pode obrigar o avião a se retirar do espaço aéreo, a desviar, quando ele está se aproximando, não entrou ainda no espaço aéreo, mas tem todos os indícios que ele vai entrar, ele pode obrigar ele a se desviar, ou até mesmo pousar. Deve evitar o uso do armamento contra a aeronave civil. E aí, lei do abate. Vocês já ouviram falar sobre lei do abate? Esse nome não é adequado. Vocês já tiveram a curiosidade de ler a lei? Não, né? A lei do abate não autoriza que derrube a aeronave. Por isso que eu digo que esse nome é ruim, porque dá a impressão que realmente você está autorizado. E aí, quando eu estava tendo aula disso aí na pós-graduação, era até uma militar. A militar falou que tem uma forma de uma aeronave acertar uma outra aeronave de forma a causar danos
sem que a derrube, para que o obrigue a pousar. E a lei do abate, ela tem 9 passos que ele tem que seguir até tomar praticar o ato de efetivamente atirar em partes, entre aspas, aí, não letais da aeronave. Essa é a intenção da lei do abate. Eventualmente pode ser que o cara erre e não consiga e derrube a aeronave, mas isso não está autorizado na lei. O que está autorizado na lei é atirar contra a aeronave para causar dano e obrigá-la a pousar. Tá? Por isso que o nome é ruim, lei do abate. Mas a lei do abate é isso. Mas tem que informar, aí tem que atirar, estando do lado, tem que voar do lado dele, fazer sinal. O 9º passo é exatamente o tiro. São 9 passos, 9 procedimentos que o cara tem que tomar até tomar o procedimento mais extremo aí, que é efetivamente atingir a aeronave. Direito Internacional Público em tempo de paz. Principais órgãos da ONU. Assembleia Geral, a gente vai falar cada um deles. Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, que atualmente não atua mais, ele ainda existe, não foi extirpado, mas ele ainda existe. E esse Conselho de Tutela era quando o país não tinha um governo, uma organização própria, capaz de autogerir, de autogovernar seu país, entrava em cena o Conselho de Tutela, que fazia esse papel, ou pelo menos ajudava o país a se estruturar de forma que ele tivesse um governo e pudesse andar com as próprias pernas. Tá? Essa era, por isso que é tutela, né? Você tutelar alguém é exatamente isso, você ajudar aquela pessoa. Não tem a capacidade de agir sozinha, então você ajuda ela a tomar as decisões até que ela tenha a capacidade de andar sozinha. Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. As missões de paz estão subordinadas ao Secretariado. É um pezinho ali do Secretariado, que é enorme. É um pezinho, são as missões de paz. Assembleia Geral. É o órgão deliberativo dos estados aqui mesmo, leiam, países, tá? Na ONU. É onde sentam todos os países para deliberar. Ele submete solicitações ao Conselho de Segurança. Então, qualquer medida que eles queiram que seja efetivamente implementada, a Assembleia Geral tem que mandar para apreciação do Conselho de Segurança. Porque as suas deliberações, as suas, entre aspas, resoluções, elas não são de observância obrigatória dos países. Tá? Do Conselho de Segurança já tem uma obrigatoriedade maior, mas da Assembleia Geral não são obrigatórias. Aprovada por 2/3, aqui. Não tem caráter obrigatório para os estados. Tá bom? Conselho de Segurança. Conselho de Segurança tem 15 membros. Dos 15, 5 são os permanentes, que são as potências que ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, que não é Inglaterra, tá? Tem muita gente que fala Inglaterra, não, é Reino Unido. Sabe a diferença, né? Você tem Grã-Bretanha, você tem a Inglaterra, que é uma parte da Grã-Bretanha, é uma parte da ilha lá. Aí juntou Escócia e Gales, virou Grã-Bretanha. Juntou a Irlanda do Norte, Reino Unido. Tá? Então, é o Reino Unido, ou seja, a união de Escócia, Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. E França. São 3 conceitos diferentes. Muito antigamente, né? Para mim era a mesma coisa, né? Aí depois que eu fui ver, né? Que Inglaterra é uma coisa, Grã-Bretanha é a ilha toda e Reino Unido é a ilha com a Irlanda do Norte. Os demais membros são eleitos para mandatos de 2 anos no Conselho de Segurança, tá? Qual é o segundo país que mais vezes participou do Conselho de Segurança como membro eleito? Vocês sabem? Brasil.
Chutou bem. Brasil é o segundo país que mais vezes fez parte do Conselho de Segurança da ONU. Teve até um problema, se não me engano, com a Argentina, que a Argentina reclamou disso uma vez e o Brasil, tá, tudo bem, então pode ir lá. Aí ela ficou 2 anos, depois saiu o Brasil e entrou de novo. No Estatuto da ONU, existem 2 capítulos muito importantes. Capítulo 6, que determina a resolução dos conflitos por meios pacíficos. Tá? Pode ter presença de forças armadas. Meios pacíficos não quer dizer que não tenha presença de forças armadas. Tá? Mas são meios pacíficos. E o capítulo 7 são outras medidas. Aí sim, pode usar de violência, de coerção. Tá? O Brasil, quando estava participando da ONU no início, estava participando com o capítulo 6,5, né? Já ouviram falar nisso? Essa teoria, ela caiu. A ONU não adota mais, mas antigamente era oficial da ONU. Eles consideravam que existia um capítulo 6,5. Você usava o capítulo 6 com algumas medidas do capítulo 7. Aí eles falavam que era o capítulo 6,5. Mas aí depois isso é o que é o terra. Agora eles acham que é capítulo 7. Ou está num ou está no outro. Não pode estar no 6,5. Meios coercitivos: retorção, represália, embargo, bloqueio pacífico, boicote e rompimento de relações diplomáticas. Retorção é o direito de reciprocidade. Então, isso não é nem um direito, é um princípio. Toda vez que o país faz alguma coisa com você dentro do direito internacional, ou seja, não é ilegal, ele está fazendo dentro do direito internacional, mas esse ato vem te prejudicar, tá? O outro país pode tomar as mesmas medidas contra o país. Então, o país A, por exemplo, está dificultando a entrada de nacionais do país B. Mas ele não está fazendo nada ilegal, ele simplesmente está exagerando nas inspeções, está fazendo com que as pessoas demorem no aeroporto para fazer verificações, etc. O país A pode começar a fazer a mesma coisa. Isso aconteceu aqui com Portugal uma vez. E aí, foi por pouco tempo, eles voltaram atrás, mas os portugueses estavam dificultando a entrada dos brasileiros em Portugal, porque Brasil e Portugal sempre tiveram essa relação muito próxima e tinham facilidades de um lado e de outro. Até que teve uma época que eles estavam dificultando o exercício da profissão de dentista em Portugal. Eles falavam que os dentistas brasileiros eram melhores, iam para lá, tiravam o emprego deles, e aí eles começaram a dificultar a entrada de dentistas brasileiros em Portugal. O Brasil só fez o mesmo, ok, então vamos dificultar também a entrada de portugueses aqui. E aí fizeram a mesma coisa, mas depois isso foi resolvido. Vocês sabem em jornal, etc., talvez você não tenha atentado, aqui eu presto mais atenção nessas coisas, etc. Então, se baseia em ato de direito internacional, não proíbe, mas causa prejuízo. É o que eu falei, não estão fazendo nada ilegal que não está previsto no direito internacional, mas dificulta. Represália, essa já é diferente. É derrogação de regras ordinárias, ou seja, eles passam a não respeitar algumas regras de direito internacional. E aí prejudica o outro país. Está aqui, ó. Se baseia na violação das normas internacionais. Tá bom? Não precisa ser um ato igual ao que o outro país adotou. Então, a represália não precisa ser um ato igual ao que o outro país adotou. Pode ser qualquer outro ato. Chefe, no caso da represália, ele se refere a um ato que fere o direito internacional. Quando assim for usar o princípio da represália, eu posso também ferir o direito internacional? Boa pergunta. Vamos lá. Porque ali ele fala que não precisa ser um ato, mas na realidade ele acaba abrindo oportunidade para esse tipo de coisa, né? Pelo menos eu não ampliei. Né? Então, vamos lá. Em princípio, os países, eles têm
Porque existe o pacta sunt servanda, que é a obrigação de você respeitar o que você assinou e contratou. Mas, ao mesmo tempo, o país pode a qualquer momento dizer: não quero mais respeitar aquela regra, que é o direito de soberania do país. Tá? Então, isso aí fica numa zona cinzenta. Tá? Mas, por vezes, o país pode... Ele tem direito de soberania, então ele pode simplesmente falar: não vou respeitar com relação a você. Ele tem esse direito de soberania. O que tem muitos internacionalistas que se batem contra isso e falam: você não poderia derrogar normas de direito internacional porque o outro não está respeitando. A gente vai ver mais à frente, mas, por exemplo, com relação ao direito internacional dos conflitos armados, se eu, país A, você, país B, assinando uma norma de direito internacional, se você começar a violar essa norma, não quer dizer que, se você está fazendo comigo, eu vou fazer com você também. Os dois países podem ser punidos. Mesmo você ligando: pô, mas ele fez primeiro, não interessa, você não poderia desrespeitar isso. Tá? Então, a princípio, essas regras de direito internacional, elas têm que ser respeitadas, a não ser que você vá lá e denuncie aquele tratado ou aquele artigo do tratado. Mas se você denunciar aquele artigo de tratado, você teria que fazer para todos. Então, não é porque eu tenho um problema com você. Se eu denunciar, agora eu também não vou respeitar quanto a ele, quanto a todos os outros. Tá? Então, a princípio, as normas, se você assinou, você tem que respeitar. Tá? Mas em direito internacional, um dos maiores exemplos da falta de regulamentação e que é cada um por si, Deus por todos, é exatamente quando se trata de direito internacional. Porque você não tem embora você tenha a ONU, Conselho de Segurança, etc., mas você não tem uma obrigatoriedade de assinar aquele tratado e nem de respeitar. Você pode a qualquer momento denunciar e falar: não, estou me retirando desse tratado. Tá bom? Então, a princípio, o cara tem que respeitar. Se ele está desrespeitando, ele está desrespeitando o direito internacional, ele pode sofrer represália. A não ser que ele vá e renuncie àquele tratado ou àquela norma de direito. Mas aí vai ter que renunciar para todo mundo. Então eu não vou respeitar quanto a você, mas não vou respeitar quanto a todos os outros. Tá bom? Só pode ser adotado em caso de flagrante violação do DI. Deve obedecer à proporcionalidade. Ou seja, eu não posso tomar medidas extremas. Tá? Eu tenho que ir até o limite necessário para que cesse aquela violação. Só pode ser aplicado depois de tentado meios legais. Deve cessar quando reparado o dano. Ou seja, reparou o dano, tem que parar também a atividade. Tá bom? Só pode ser dirigido contra o Estado ofensor. Então, se eu não denunciei o tratado, eu tenho que respeitar quanto aos outros. Só contra o Estado ofensor. Embargo. É uma forma de represália. Consiste na apreensão de navios e cargas de um Estado. Navios, a princípio, mercantes, tá? Militares não poderia nunca. Bloqueio pacífico. Impedir através de uma força naval as comunicações com portos e costas. Pode visar impedir a entrada e saída dos navios nacionais do Estado bloqueado. Então eu bloqueio os navios daquele Estado e ele passa a não comercializar. Não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano é 80% do comércio mundial passa pelo mar, né? Então você bloquear um país para que ele não possa passar com os seus navios mercantes causa sérios danos para o país. Tá? Não é reconhecido pelo direito internacional público. Existe, mas não é legítimo, digamos assim, perante o DIP. Pode ser declarado e notificado oficialmente.
E os navios apreendidos devem ser restituídos com suas cargas após cessado o bloqueio. Então eu também não posso pegar aquela carga, destruir, usar, etc. Bloquear é guarda, vamos resolver o problema, depois de resolver, eu devolvo a carga e o navio. Uso da força no direito internacional público. Atuação de organismos e agência no âmbito regional. Então, é aquilo, né? O Conselho de Segurança ele pode determinar que se use a força. Até os organismos internacionais eles buscam a autorização do Conselho de Segurança para utilizar a força. Então, organismos regionais, como a Organização dos Estados Americanos, tá? Eles têm esse direito de uso da força. Lógico, com a aquiescência do Conselho de Segurança, tá? Mas eles têm o direito desse uso da força. São reconhecidos pela ONU, capítulo 7 do Estatuto, que é o capítulo do uso da violência. Como eu falei, devem cumprir a Carta da ONU, então OEA, Pacto de Varsóvia, OTAN, tudo tem que cumprir a Carta da ONU. O Conselho de Segurança pode controlar a atuação dessas agências. Então, o Conselho de Segurança pode intervir na atuação. Porque, geralmente, quem participa desses países participa também na ONU. Então, ele não poderia, eu vou descumprir a Carta da ONU porque a OEA determinou que descumprisse. Seria uma forma de você lesar o Estatuto da ONU. Então, isso não é autorizado. Para fechar essa porta aí. Força multilateral ou de coalizão. Força multinacional com seus armamentos, equipamentos e pessoal necessário para determinada missão. Isso é uma força multilateral de coalizão. Exemplo, Guerra do Iraque, né? Aquela coalizão que houve para libertar o Kuwait. Operações de paz conduzidas pela ONU. Tem que seguir alguns passos. Primeiro, tentar diplomacia preventiva. Medidas preventivas para evitar o surgimento de controvérsia. Então, primeiro se tomam medidas preventivas. No direito internacional é muito assim. Primeiro se toma medidas mais brandas e depois você vai agindo com maior força, com maior intensidade. No direito internacional isso é muito vivo. A diplomacia preventiva pode envolver o uso de força armada, mas não necessariamente como força armada. Às vezes, você ter a presença de uma força armada para que ela dê uma assessoria técnica é necessário mesmo na diplomacia. Por isso que às vezes você usa as forças armadas, mas ela se restringe mais a uma assessoria técnica. Restabelecimento da paz, peacemaking. Utiliza meios pacíficos como mediação, negociação, conciliação, arbitragem e outras. Aqui, o envolvimento militar normalmente se limita a alguns poucos especialistas militares. Ou seja, especialistas militares porque vão dar uma assessoria técnica sobre o assunto. Manutenção da paz. Atua no monitoramento de uma trégua negociada. Realizado com consentimento das partes para evitar escaladas de um conflito. Tem muitas operações de paz que envolvem só observadores de paz. Geralmente essas operações de paz que envolvem só observadores de paz estão aqui no peacekeeping, na manutenção da paz. Então, por exemplo, eu estive no Saara Ocidental, fui observador militar no Saara Ocidental. O que estava acontecendo lá? O Marrocos, ele alega que o Saara Ocidental pertencia a ele e os polisários, que eram quem morava lá na época, os naturais lá, não aceitavam. Eles tiveram um embate de muitos anos até que fixaram um tratado permeado pela ONU, um tratado de cessar-fogo. E aí esse tratado de cessar-fogo tem algumas regras. Então tem o limite entre eles, aí eles geralmente
o formato é o mesmo. Eles traçam uma linha limite, uma área para cá, uma área para lá, que é uma terra de ninguém, digamos assim, entre aspas, uma terra de ninguém que as pessoas não podem entrar, fazer operações militares, ter presença de militar, tá? E aí eles vão negociar a paz, que no caso do Saara Ocidental é para decidir quem iria, como que se iria dizer a quem pertence o Saara Ocidental. E aí queriam fixar quem vai votar, quem tem direito a voto, etc. Geralmente envolve esse tipo de plebiscito. Para fiscalizar se eles estavam respeitando, ou seja, não tinha movimentação de militares na berma, eles não estavam lançando minas, não estavam trocando os armamentos de local, que tudo isso estava no acordo lá, alguém tem que fiscalizar isso, e aí entram os observadores militares. Minha tarefa lá era o quê? Eram em torno de 64, onde eu estive, eram em torno de 64 unidades militares dos marroquinos, e a gente ia lá visitar, e aí perguntava para eles se os morteiros estavam lá, se os tanques de guerra estavam lá. A gente não podia entrar para inspecionar porque eles se opuseram a isso, então a gente se limitava a perguntar se estava tudo lá. Na verdade a gente perguntava, né? Quantos morteiros você tem aí? E aí era o jogo de adivinha do cara. 4, porque às vezes nem ele sabia quantos que tinha que ter lá. Aí ele ficava lá, 4. Aí a gente, 4? 4, tá bom, 4. Aí depois comparava, pô, tinha que ter 5, tem 4, cadê esse outro que está faltando? Aí tinha que mandar mensagem para o quartel-general para perguntar cadê aquele morteiro que estava lá. Então, assim, era bem interessante, né, você visitar essas unidades, fazer essas... Mas a gente sabia que era meio que inócuo, né? Tá? Então, é consentido elas consentiam que a gente fosse lá, visitasse, perguntasse, eles respondiam, tinham um compromisso de dizer a verdade, etc. Imposição de paz, peace enforcement, são baseadas no capítulo 7. Uso ou ameaça do uso da força para coagir a aceitação das resoluções ou sanções, tá? Então aqui já tem um uso da força, bem mais marcante. Peace building, após conflitos, geralmente são medidas diplomáticas e econômicas. Depois que você tem o acordo de paz, eles entram em acordo, etc., e resolvem o problema, aí entra essa parte aqui, que é o peace building, que são ações que a ONU faz para promover emprego, para retorno de refugiados, e aí esse pessoal passa a voltar e normaliza a vida dentro do país. Isso é peace building. Aqui, ó, medidas para recuperar a estabilidade e a normalidade. Um país que está passando por isso, se eu não me engano, é o Nepal. Tá? Tinha uma missão de parte da ONU lá, eles resolveram o problema e agora eles estão aqui. Outro que evoluiu para isso, por isso que a gente saiu de lá, o Haiti. Tá? Agora eles estão nessa fase aqui. Tá? Envolve desarmamento, destruição de armamento e munições, retorno de refugiados e deslocados aqui, conforme eu falei, tá? O pessoal retorna e a vida retorna ao normal. Senhores, dúvida dessa parte? Sem dúvidas? Vamos avançar para a segunda parte? Estamos com tempo ainda. Vamos? A gente ganha tempo, de repente, amanhã a gente